Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu estou feliz em poder retornar deste lindo tempo. Não sei se vocês sabem, mas nos congregam na congregação mais bonita de Cacoal. Amém. Esse ar fresquinho, esse gesso lindo, igreja limpinha. Eu me sinto à vontade aqui, à vontade de trazer as coisas e mudar no ar aqui. Porque a coisa aqui está muito boa. Escola bíblica abençoada pela manhã, o almoço abençoado que a esposa preparou, daquele que o gordinho fica feliz. À tarde passei estudando para ministrar à noite. Quando chego aqui, esse culto abençoado, uma igreja abençoada, uma banda abençoada. Que maravilha! Eu estou feliz, meus queridos, por poder estar com vocês aqui nesta noite. Deus abençoe, pastor Lafayette, pela gentileza do convite, nosso bom prefeito Fernando, daqui uns dias evangelistas, que Deus permitir, amados obreiros que aqui estão, que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Eu convido a igreja para que abra a Bíblia Sagrada do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, a mulher de Samaria. Glórias a Deus. É um culto evangelístico e nós iremos ministrar esta palavra que Deus colocou em nossos corações. Deus abençoe o pastor Lafayette, que é uma grande referência para nós, novos obreiros que estamos iniciando, não só o pastor Lafayette, pastor Josimar, pastor Laerte, pastor João, outros pastores que carregam a história da nossa igreja em Cacó aqui nas costas. Se você quiser aprender um pouco da história da nossa igreja, senta perto do seu pastor, chame ele para um café, que ele vai te explicar a história da nossa igreja. Pastor Lafayette é um homem que vem há longos anos se debruçando em prol do reino do Senhor. Deus abençoe a sua casa, pastor, e o Senhor e toda a sua família. Todos encontraram, digo amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Está escrito assim, capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor,
dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondendo disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Deus em Cristo te abençoe. Tome o seu assento. Vamos para a reflexão da palavra de Deus nesta noite. Após lubrificar a garganta, vamos ministrar a palavra de Deus. Queridos, o texto que ora acabamos de ler nos ensina algo extraordinário. Deus, Ele nos solicita que nós apenas não leiamos a palavra, mas que nós meditemos na palavra. E quando nós passamos a meditar na palavra de uma maneira pautada, mais tranquila, refletindo no que a palavra quer nos dizer, nós encontramos preciosidades, encontramos lições. E este texto, registrado no capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, ele narra a história desta mulher, a mulher samaritana, para que nós entendamos este contexto do qual, ora acabei de ler, nós precisamos retornar um pouco na história, para que nós, de forma atenta, entendamos qual era este problema que existia entre samaritano e judeu. Samaritano e judeu não tinham uma boa relação. Quando nós retornamos um pouco mais na história, nos idos do ano de 931 a.C., nós, quando vamos acessar a história, neste tempo, nós encontramos um fato que marcou a história de Israel, que foi a morte do rei Salomão, filho de Davi. Após a morte de Salomão, o reinado de Israel se dividiu. São 12 tribos, e agora 2 ficam de um lado e 10 ficam de outro. Jeroboão, filho de Salomão, ele fica com o reino do norte, com as 10 tribos na capital Samaria, onde existia o monte, existe o monte Gerizim. Roboão fica com o reino do sul, com 2 tribos que restaram, Judá e Benjamim, com a sua capital em Jerusalém, onde está o Monte Moriá, onde Salomão construiu um templo em adoração a Deus. Ou seja, como gerou-se esse conflito? O conflito gerou-se da seguinte maneira: no ano 722 a.C., a Síria foi até o povo de Israel, e de forma forte, de forma avassaladora, de forma castigante,
deportou para a Babilônia aquela nação que estava no Reino do Norte, ou seja, as 10 tribos, com a capital Samaria. E quando o Império Assírio vem para tomar aquela porção de terra que está ali em Israel, nós encontramos este fato histórico. E este fato histórico nos diz que ao deportar aquele povo, o Reino do Norte, as 10 tribos, com a capital Samaria, para a Síria, eles levam para a Síria deportado as cabeças pensantes daquele povo, ou seja, sacerdotes, filósofos, professores, artesãos, pessoas que poderiam influenciar a sociedade. Eles retiram daquele ambiente e levam em exílio para a Síria, ou seja, eles despojam aquele lugar, deixam aquele lugar assolado, sem capital intelectual e sem capital humano. E quando isso acontecia, na ascensão de um império, quando o império tomava uma região, automaticamente ele trazia a sua população, as suas cabeças pensantes, os seus professores, seus filósofos, para impor naquele lugar a sua cultura. E não foi diferente do Império Assírio. O Império Assírio, o seu rei, decretou que o povo assírio fosse para o território de Israel e assim impusesse uma cultura babilônica para aquele povo. O povo de Israel que adorava o único Deus, o povo de Israel que adorava a única divindade, que é o Deus soberano e o Deus eterno. Com essa chegada deste povo em sua região, começou a haver uma miscigenação. O que é esta miscigenação? O povo de Israel puro iniciou-se casamentos com o povo que iniciou a ocupação daquele lugar, ou seja, algo que o Senhor abominava, porque o mandamento de Deus era que judeu casasse com judeu, israelita com israelita, assim como nós temos o costume nos dias de hoje. Não precisamos buscar pessoas fora para casarmos. Os jovens que aqui estão, tem moças e tem rapazes que podem casar e ter um bom casamento, com o mesmo pensamento, com a mesma cultura, com a mesma fé. E o que houve nesse contexto histórico? O povo que estava ali, nas 10 tribos, com a capital Samaria, no reinado de Jeroboão, casou-se com este povo pagão. Isso originou um sincretismo religioso. O povo que adorava o único Deus, agora passou-se a curvar a outros deuses. Chegou ao ponto tão extremo que levavam seus próprios filhos em sacrifício àqueles deuses pagãos. Ou seja, é possível, quando nós nos afastamos de Deus, chegarmos a este limite de ofertarmos os nossos próprios filhos, aqueles a quem amamos, em sacrifício a uma divindade qualquer. Queridos, isso gerou um conflito, porque a tribo, o Reino do Sul, que estava ali com as 2 tribos, Judá e Benjamim, manteve a cultura, manteve o mandato de Deus, que era continuar casando entre eles e postergando aquela geração. Isso gerou uma brinca, gerou um conflito entre esses 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Ocorre que no Reino do Norte foi implantada como capital Samaria, e aonde nós vamos chegar daqui a pouco, a Samaria, onde essa mulher samaritana foi abordada por Jesus. E no Reino do Sul, Judá e Benjamim. Resumindo esta introdução, havia uma queixa um contra o outro, briga de irmão contra irmão, porque o povo de Judá alegava que aqueles que nasceram dessa miscigenação não eram filhos de Abraão de modo puro. Não existia pureza neste povo, segundo o entendimento do Reino do Sul. Quando nós vamos um pouco mais
adiante, após esta introdução que nós acabamos de ministrar, ficamos entendendo por que originou essa intriga entre judeu e samaritano. Chegou ao limite de que o povo judeu, quando ia para Jerusalém, eles tinham que fazer uma rota para não passar na aldeia do povo samaritano. E este caminho, este contorno, ele fazia com que o percurso fosse um pouco maior. E Jesus, como sempre, quebrando o protocolo, ele ia até Jerusalém, ele ia até o objetivo final. Só que ele, como judeu, ele não tentou atravessar por outro caminho, ele intentou passar por aquela tribo de Samaria, porque ali existia algo para ser quebrado, existia um protocolo a ser quebrado. Que protocolo é este, pregador? O protocolo é o seguinte: o rei do sul, em nome da religião, em nome da suposta cidade, não queria se misturar com os samaritanos, não queria se misturar com o povo. Todavia, eles se esqueceram de que o mandamento de Deus é amar o próximo como a nós mesmos. E a orientação é bem clara, que o estrangeiro na lei mosaica, ele deveria ser recebido por aqueles que iriam acomodá-los. Ou seja, em nome de uma santidade vazia, infértil, uma santidade, uma separação que este povo do sul imaginava estar levando, de separação deste povo samaritano, eles recusavam-se até mesmo a conversar com este povo. Queridos, e aqui nós tiramos a lição. Eu abro aspas aqui para alertar a igreja do Senhor que me ouve nesta noite. Quando a nossa santidade for pretexto para afastarmos pessoas de Cristo, a nossa santidade é uma santidade estéril. Quando a santidade que praticamos for usada para afastar as pessoas de ouvir as palavras de Jesus, a tua santidade e a minha santidade é estéril, não é profícua, ela é vazia, não prospera. Se você está buscando a Deus, se você está clamando a Deus, se você está consagrando a Deus, é porque Deus precisa ser exaltado através de sua vida. Então, quando você encontrar uma pessoa que vive de forma dissoluta, quem sabe não conhece Jesus, quem sabe o seu costume, o seu hábito não está de acordo com a palavra de Deus, você não deve repudiá-la, você não deve afastá-la, mas com a sua santidade você deve atraí-la aos caminhos de Cristo, porque Cristo sempre tem um espaço, Cristo sempre tem um jeito, Cristo sempre tem um espaço para você em sua casa. Você que me ouve nesta noite, que a tua crença, que a minha crença atraia as pessoas para Jesus, não afaste as pessoas de Jesus. E sabe, nós muitas vezes estamos como a tribo de Judá e Benjamim, nos achamos tão santos, nós não podemos cumprimentar alguém, não podemos estender a mão para alguém, não podemos, quem sabe, conversar com um colega de empresa, porque achamos que nós vamos nos contaminar. Queridos, nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus nos chamou para influenciar. Pregador, você está dizendo que nós temos que nos conformar com o mundo? Não! A nossa obrigação é influenciar aqueles que nos cercam, aqueles que nos rodeiam. Você não precisa, quem sabe,
abrir a sua boca para falar para alguém de Jesus. Mas no teu exemplo, no local onde você está, no seu trabalho, na faculdade, na universidade, pode trazer pessoas a Cristo. Nós estamos aqui em um culto evangelístico e nós não podemos parar de, com o nosso exemplo, influenciar aqueles que precisam do aconchego no colo do Pai, do aconchego no colo de Deus. Jesus quebrou o protocolo. Por que quebrou o protocolo? Porque judeu não passava por aquele caminho. Judeu contornava para que não pudesse cumprimentar, para que não pudesse olhar na cara do samaritano. O povo contornava, evitava para que não encontrasse um samaritano. Mas Jesus, como sempre, ele quebra o protocolo. Porque o que importa para Jesus não é religião. O que importa para Jesus são pessoas. O que importa para Jesus são almas. O que importa para Jesus é o seu nome está escrito no livro da vida. Que a nossa fé não seja uma fé vazia. Que a minha crença, que a sua crença não seja uma crença vazia. Mas que a minha fé, que a minha crença traga pessoas a Cristo como exemplo. Com as minhas palavras, com a minha mão estendida, com a minha empatia. Estamos pelo tempo, pastor Lafayette, em que a empatia tornou-se moeda cara, porque a mídia prega um egoísmo, a mídia prega o pensar em si mesmo, a mídia prega porque você não conquistou patrimônio, ou porque você ainda não é milionário. A mídia prega o contrário do que a Bíblia prega. A Bíblia prega para o próximo. A Bíblia prega o aconchego. A Bíblia prega a empatia. A Bíblia prega o Jesus que está pronto para abraçar você que está aflito. E aquela mulher deixou a sua casa naquele dia. Um dia como outro qualquer. Todavia, quando lemos aquilo que é sagrado, nós descobrimos que aquela mulher, ela foi ao poço retirar água. E era quase a hora sexta. A hora sexta equivale para nós às 12 horas, meio-dia. Meu Jesus, 8h42. A hora sexta equivale para nós às 12 horas. Aquela mulher saiu de sua casa em uma hora quente do dia, porque ela tinha vergonha da situação em que ela se encontrava. Geralmente as mulheres iam pelo período da manhã, em seu início, ou no fim da tarde, ao poço retirar água. E no contexto histórico da época, quem tinha dever de ir ao poço trazer água para casa eram as mulheres. Não é como hoje, que você tem um SAAI encanado, um SAAI dá para você o serviço de água e esgoto. Que maravilha! A pessoa tinha que sair da cidade, sair do mundo da cidade, e até o poço que ficava fora da cidade, uma via principal, para buscar água, colocar em seu ombro e levar à sua casa. Hoje vivemos uma maravilha. A torneira é aberta e a água é expelida. Deus é bom, glória a Deus. Mas naquela época não era assim. E aquela mulher, ela tinha que sair próximo às 12 horas do sol quente. Porque quando ela ia ao poço de manhã ou à tarde, naquele horário habitual em que as mulheres estavam ali coletando água para abastecer a sua casa,
Aquela mulher, quando ia de manhã ou à tarde, aquelas que ali estavam olhavam para ela com olhar torto, porque era uma pessoa que estava em situação de pecado. Como o próprio Jesus disse, ela teve 5 maridos, e aquele com a qual ele estava não era dela, ou seja, era uma mulher adúltera, uma mulher que estava em pecado. Mas Jesus, ele veio para salvar aqueles que precisam de socorro. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para salvar aqueles que estão gritando por um socorro. E aquela mulher estava gritando por um socorro. Ela tinha fobia social. Ela não gostava de frequentar o poço de manhã ou à tarde, porque ali havia as pessoas. E as pessoas julgavam aquela mulher. E as pessoas maldiciam aquela mulher. E as pessoas manietavam a cabeça contra aquela mulher. E Jesus, ele tinha que ir adiante, mas ele não contornou o caminho, porque existia uma mulher que precisava de encontrar naquele dia. Assim como ele me encontrou um dia, assim como ele te encontrou um dia, ele foi ao encontro daquela mulher. E é por isso que eu bato na tecla novamente. Quem somos nós para dizermos que somos melhor que nosso próximo? Quem somos nós para dizermos que somos melhor do que A, do que B, do que C? Lembre-se de onde a graça de Jesus te encontrou. Quem sabe deitado, embriagado. Quem sabe na noitada. Quem sabe no crime. Mas Jesus não se importa aonde você estava. Ele se importa com você, com a pessoa. Jesus se importa com o seu pecado. Ele se importa com você. E se você nesta noite quiser reiniciar uma nova trajetória da sua vida, o Jesus que estava naquele poço com aquela mulher está aqui nesta noite para perdoar os seus pecados. Assim como Ele me perdoou, Ele quer te perdoar também. Assim como Ele nos perdoou, Ele quer te perdoar também. O adversário tenta entrar na sua cabeça dizendo que para você não tem mais jeito, que o seu pecado não tem perdão. Mas ele está repreendido nesta noite em nome de Jesus, porque a porta da graça está aberta. E se você quiser, você pode ir abraçado com Jesus para a sua casa, e a sua casa será transformada. Aonde havia briga vai ter paz. Aonde havia ódio vai ter amor. Aonde não tinha Jesus vai reinar o próprio Jesus na sua casa. Aquela mulher imaginava que para ela não tinha esperança. Aquela mulher imaginava que o seu pecado não tinha perdão. Mas Jesus a encontrou. Eu queria pregar mais, o tempo não dá. 10:09. Resumindo aqui o texto. Quando ela encontrou Jesus, quando ela encontrou o homem que se dispôs a ouvi-la, enfrentando o contexto social, porque naquela época o homem não podia se dirigir a uma mulher, e tampouco a mulher para o homem. Jesus quebrou o protocolo, sentou à beira daquele poço e puxou o diálogo com aquela mulher. E foi tão bom o diálogo
que aquela mulher que estava com o cântaro na mão, ela se vislumbrou tanto com as palavras de Jesus, ela se vislumbrou tanto com o amor de Jesus, porque Jesus não olhava o seu defeito, Jesus não olhava a sua condição, Jesus olhava para uma pessoa que precisava de uma nova oportunidade. E as palavras de Jesus foram tão profundas, foram tão feras, que trouxe alegria para aquele coração que estava amargurado. E a Bíblia relata que aquela mulher ficou tão extasiada que ela soltou o cântaro e disse: outras pessoas precisam ouvir de Jesus, porque para mim não tinha solução. Eu encontrei Jesus à beira do poço, e o meu coração recebeu paz, e agora eu não posso ficar calada. Eu vou até meus parentes, eu vou até a cidade e dizer que eu encontrei o Messias prometido, dizer que eu encontrei a solução para meus problemas, dizer que a paz que eu precisava foi encontrada. Aquela mulher que tinha fobia social, aquela mulher que não gostava de olhar para a cara de ninguém, aquela mulher que ia, era diferente, tirar água do poço porque não queria encontrar ninguém, ela deixa o seu campo e vai até a cidade e abre a sua boca e grita: eu encontrei o Messias, eu encontrei a solução para meus problemas, eu encontrei o que me faltava. O que vai preencher o seu coração não é a conta bancária milionária. O que vai preencher o seu coração não são as noites da vida. O que vai preencher o seu coração não é o álcool que você ingere. O que vai preencher o seu coração não são as mulheres que você possui. O que vai preencher o seu coração é apenas o Espírito Santo. Essa dor que tu tem na alma, esse vazio que tem na sua alma, só Jesus pode preencher. Só Jesus pode preencher. Porque aquilo que conquistamos aqui nessa terra ficará por aqui. Não ficará pedra sobre pedra. O seu carro do ano não tem efeito no céu. A sua mansão não tem efeito no céu. A sua conta bancária não tem efeito no céu. Deus não está preocupado com os seus bens materiais. Ele está preocupado com você. Ele está preocupado em te resgatar. Ele está preocupado em te dar paz. Você que não consegue dormir, que vive à base de medicamento, Jesus quer dar para você um sono tranquilo. Você que não tem um lar, que vive em conflito, que não há paz na sua casa, Jesus quer ir para lá da sua casa e trazer paz para a sua casa. E assim como ele esteve aquele dia no poço de Jacó, ele está aqui nesta noite. E assim como ele me encontrou um dia, ele quer te encontrar. E se você tiver coragem, eu te convido aqui à frente agora. Esta igreja linda e abençoada quer receber você como membro, como parte da família. Essa igreja tem um pastor, tem membros que querem receber você como irmão, que vai ajudá-lo
que vai ajudá-la em suas dificuldades, porque vencer o mundo sozinho não é fácil, mas se você estiver com Cristo e com esse povo do seu lado, com certeza a vitória será certa em nome de Jesus. Eu te aguardo aqui agora, em nome de Jesus. Se coloque de pé, igreja. Nós estamos agora em uma batalha espiritual. Cadeias estão sendo quebradas. Nós cremos que Jesus pode fazer um grande milagre aqui nesta noite, na salvação. Eu te aguardo aqui agora. Se você quer receber Jesus, eu te aguardo aqui agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Haverá paz para a sua casa, haverá paz para a sua vida, haverá paz para o seu sono. Eu te aguardo aqui agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus quer transformar a sua história. Jesus quer dar para você uma nova oportunidade. Se você está aqui, não perca esta oportunidade. Não perca esse privilégio. Um dia também eu estava perdido no mundo, sem direção, sem saber o que fazer, mas a graça eterna de Cristo me alcançou. E você hoje tem essa oportunidade de receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te aguardo nesta noite. Ouça esse hino, que ele possa mover o seu coração. Eu te aguardo nesta noite. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu insisto porque você para Cristo é precioso e preciosa. Você para Cristo tem um grande valor, não perca a oportunidade. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
assento por um instante. Glória a Deus. Somos gratos a Deus pela ministração da palavra. Deus continue abençoando nosso irmão, o presbítero, irmão Claudio, abençoando o seu ministério, a sua família, e continua usando poderosamente. Glória a Deus. Deus tem falado conosco bastante nesse culto. Eu notei que a maioria dos hinos falando sobre arrebatamento da igreja. E a palavra do Senhor falou aos nossos corações a respeito do amor ao próximo. Isso é tudo alerta do Senhor Jesus. A mensagem sempre fecha. Começamos cantando no início que nós queremos, se Jesus for conosco, vocês falaram que vai até para o deserto. Vocês cantaram isso, eu cantei também. E tudo isso se resume no fato de que Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Nós precisamos pregar, precisamos amar o próximo, precisamos nos reconciliar com o Senhor a cada dia, porque Ele muito em breve voltará para arrebatar a sua igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, com o nosso coração alegre, transbordando neste instante, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse culto maravilhoso, em que sentimos a Tua presença, Senhor, desde quando chegamos aqui. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estiveram, pelos nossos visitantes, pelos nossos irmãos, pela vida do Espírito que tem sentido a Tua palavra, pela vida de sua família. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que falou conosco. Te louvamos, Senhor, pelas pessoas que cantaram, pelos conjuntos que louvaram o Teu nome. Ó Senhor, nesta hora nós oramos, agradecemos a Ti, pedindo ao Pai que nos espere em paz para os nossos lares. E te pedimos também, ó Pai, pelas pessoas que estão enfermas, oramos a Deus pela tia conferência que encontra-nos aí. Pai querido, mais uma vez, ó Pai, cumpra, Senhor, a Tua vontade na nossa vida. Senhor, se for da Tua vontade, Senhor, atende a nossa oração. Cura, Senhor, essa Tua filha, para que o Teu nome seja engrandecido uma vez mais. Também oramos, Senhor, em favor da irmã Cristina, minha esposa, que o Senhor possa visitá-la nesse instante da loucura, para a honra e a glória do Teu nome. Dá-nos nossa semana abençoada, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Estendo as mãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos que agora dizem amém. Abraço pelo menos uns 6 aí. Glória a Deus.